pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando aqui pela nossa TV Revelare, mais um estudo no canal. Hoje nós estamos com o nosso estudo da obra Pensamento e Vida. O capítulo é o capítulo 6, que tem por título Fé. Essa obra é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Pedindo a você que já está chegando por aqui, que se puder assine conosco, faça uma assinatura solidária no www.institutorevelare.org.br/assinatura, escolhe uma das modalidades que melhor lhe aprouver e torne-se um assinante do nosso canal, além de inscrito. Você pode também escolher ser membro do canal, e aí você, então, vai no botão membro, logo abaixo aqui do vídeo, você vai encontrar ali membro, clica, segue os passos, escolha a melhor maneira possível de se tornar membro do nosso canal. Nós estamos no Facebook, você nos encontra através do @Revelare Instituto. O nosso canal de diálogo é o Fale Conosco, @institutorevelare.org.br. Então, esclarecendo a todos e todas que o objetivo desse nosso estudo é demonstrarmos como é possível fazer aproximações conceituais de obras mediúnicas, analisando as proposições que nós vamos encontrando à luz da doutrina espírita, sempre estudando à luz da doutrina espírita. Não é outro método aqui realizado. Portanto, a gente vai para a mesma metodologia de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, controle universal, e em razão de não encontrarmos as mesmas mensagens ditadas por uma variedade de médiuns, ditada a uma variedade de médiuns, desconhecidos entre si, vários espíritos ditando em todo o planeta Terra, em todas as localidades geográficas, no mesmo momento histórico, portanto, apresentando seus testemunhos, e além de se passar por uma simples opinião de um e de outro espírito, aquela, portanto, que é produto da lógica, da razão e do bom senso, elementos criados pelo próprio codificador, a fim de, usando a metodologia do testemunho, das ciências históricas, poder aferir a validade, a eficácia e a verdade com a qual se poderia admitir um ponto da doutrina, afastar um outro ponto e refutar essa ou aquela teoria, bem como as deduções dos princípios da ciência espírita. Então, o método aqui é o mesmo. A gente vai para a obra Pensamento e Vida e vai fazendo as análises, tentando nos apropriar do conhecimento, aproximando os conceitos da doutrina espírita. Quando a gente não encontra essa possibilidade de afirmação, a gente deixa quieto, deixa para posterior análise, para um futuro momento em que talvez será validado, talvez será refutado, talvez o próprio espírito poderá mudar aquela que nós vamos considerar apenas uma opinião pessoal, até que a gente tenha a validação através do método que a gente acabou de mencionar. Está aqui comigo para a gente fazer uma análise desse capítulo 6, Lauro Rodrigues, que tem a honra de convidá-lo aqui para embarcar na nossa nave. Bem-vindo, Lauro Rodrigues. Beto, olá, né? Tudo bem aí com você? Espero que esteja todos bem aí também, que você que está nos assistindo agora, e desejamos que estejam gozando de muita saúde, muita paz, força para continuar nesse projeto, né, que é crescermos como espíritos que somos. E vamos pedir a esses bons espíritos, então, que nos fortaleça nesse projeto, nessa caminhada. E, Beto, enquanto você falava, a gente talvez não se dá conta, né, que a própria proposta de observação, da metodologia, ela já é de caráter de autonomia. Né? Então, primeiro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro, lógica, razão e bom senso. Então, veja, parte de que eu posso ouvir os testemunhos,
mas eu tenho que eu mesmo meditar sobre aquilo e encontrar coerência. Aí, segundo, vem a uniformidade desses testemunhos, que vai validar ou não, né, aquilo que está sendo trazido. Então, a gente já pega nesse ponto, né, que parte de nós, autonomamente, a fazer essas análises, não ficar só por conta da interpretação exterior. Eu penso que está aí também a questão da autonomia. Beto Ramos. Perfeito, Laurinha, é isso mesmo, sem dúvida nenhuma. A gente vai fazer uma leitura do texto, esclarecendo para você que esse vídeo é gravado, que ele vai ao ar primeiramente para os nossos assinantes do canal, aqueles que estão ali nos acompanhando, é o vídeo que a gente envia para o conjunto de assinantes. Posteriormente, quando aquele período de avaliação em que eles recebem esse vídeo inédito, que é entre os dias 25 a 30 de cada mês, porém, a gente pode enviar esse vídeo com antecedência para o exame de todos, para que cada um possa se apropriar do conteúdo, analisar, debater com a gente, criticar, refutar, concordar, discordar, sempre num espírito aqui de estudo em grupo, coletivo, né? Para que a gente possa melhor aprender uns com os outros. Então, a partir do momento em que esse vídeo termina o prazo ali que ele fica para a apreciação dos assinantes, nós entendemos aqui, eu, Laura e todos os demais da equipe, que é necessário que a gente também coloque para a apreciação dos fãs, dos inscritos ou de qualquer outra pessoa que tenha interesse em passar por aqui e se apropriar desse conjunto de conhecimentos que a gente vai compartilhando à medida que a gente vai construindo aqui. Então, sem mais delongas, esclarecendo a vocês aí que normalmente esse vídeo, então, ele é colocado entre os dias 25 a 30 de cada mês para os assinantes, podendo ser antes, como a gente disse, e depois ele vai ao ar na primeira segunda-feira, dia útil do mês seguinte, né? Então, nós estamos levando esse vídeo para os assinantes no mês de junho, final do mês, e no início do mês de julho, os nossos queridos inscritos, fãs e etc., vão se apropriar também desse conteúdo, e a gente pede, então, para que você curta, comente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixando sempre o salutar comentário que nos ajuda ao nosso crescimento. Bora lá, Laurinho, vamos adicionar aqui na nossa tela o capítulo 6, cujo título é Fé, e eu passo a leitura, depois comentário do Lauro brevemente acerca do texto, da sua apreciação sobre o mesmo, e aí a gente parte para um debate, uma construção aqui de conhecimentos acerca do que vamos extrair. Capítulo 6, Fé, Obra, Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Para encontrar o bem e lhe assimilar a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro, com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança.
Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se compõe humilde, que se recompõe humilde, se revela na árvore decepada, que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e se cobre de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para sua caudal larga e profunda. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem, para lhe refletir a grandeza. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum dele, auferimos poder mais amplo. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas, concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzam a lide cotidiana. Teremos, assim, o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé generosa e operante. Libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor, Lauro Rodrigues. Bom, Emmanuel traz um texto interessante para se analisar, já partindo desde o princípio, né, que muitas das vezes nós falamos em fé, mas é necessário esse movimento, né, que cabe a cada um de nós buscar. E esse movimento qual é, né? Bom, baseado nos atributos de Deus, que é toda bondade, toda justiça. Então, quer dizer que essa fé, ela nos conduz a esse ato do bem. Então, Emmanuel, ao meu sentir aqui, ele traz essa ideia de que, né, para que a gente compreenda o bem, busque o bem, é necessário esse movimento, e ele traz aí uma série de exemplos, né, para que a gente possa, como eu disse, nesse movimento, cada vez mais agir no bem. Então, é necessário, dentro de tudo isso, buscar o conhecimento, né? O conhecimento é aquele que vai nos conduzir melhor nesse movimento. E aí, o que eu achei interessante, que ele vai dizer que com todo esse movimento, essa fé, né, esse agir no bem, nós vamos encurtar o caminho
para a nossa conquista, né? Aquilo que todos nós um dia vamos vivenciar, que é a felicidade eterna, ou seja, estaremos completamente puros de alma, pois vamos agindo bem conscientemente. Beto. Pois bem, Lauro, quando o Emmanuel começa aqui, vamos compartilhar o texto uma vez mais, né, no capítulo 6 aí, nós então vamos então encontrar ele dizendo assim: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta lhe admitir a existência. Então, eu queria compartilhar o pensamento no seguinte sentido: para esse texto e o autor, nos parece que o bem não é uma metáfora, nem uma figura de linguagem. O bem é real, pode ser encontrado e possui conhecimento que, a partir de encontrado, de tocado, nós podemos assimilar esse conhecimento. Então, o bem não é uma simples metáfora, o bem não é algo abstrato. Ele está falando do bem num outro patamar de compreensão, que o próprio texto vai dizer ao final de que bem ele está falando. E mais, esse conhecimento que a gente vai encontrar nesse supremo bem, ele pode ser assimilado. Então, qual que é a inteligência suprema no universo? Né? Qual que é a suprema sabedoria no universo? Qual que é a suprema bondade, já que nós estamos falando de bem? Então, ele está dizendo, para encontrar o bem e lhe assimilar a luz, não basta admitir a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Então, ele está afastando aqui também um postulado espírita. Ele está dizendo que crença não pode ser cega. Crença tem que ser racional. A crença não pode ser dogmática. Ninguém pode estabelecer para você o que é esse bem, como é esse bem, impor a você e está tudo certo, você assimilou esse conhecimento. Quem busca, Lauro, quer alguma coisa, né? Então ele vai dizer que essa busca, para cada um de nós, ela precisa ser obstinada. Por isso que ele está falando perseverança e fervor. Porque vai haver, em algum momento, situações que vão nos distanciar desse objetivo e, portanto, a gente não vai ser esclarecido. E a gente vai ficar na ignorância, que é o mal que ele vai dizer lá para frente. E aí, claro, ele vai tecer vários exemplos para construir uma ideia. Quando ele fala da eletricidade, que a gente não vê, mas ela é conduzida por fios. Ela começa num local que a produz e é transmitida lá para sua casa. E ele está dizendo que a fé tem a ver com isso, né? Ou seja, é preciso de um fio condutor que transporte essa força. Então, nós vamos aprender nesse texto aqui quais serão esses fios condutores que vão transportar essa nossa fé, que vão potencializar essa nossa fé. Depois ele fala da fotografia. Então ele vai dizer o seguinte: para que uma imagem se fixe e torne algo palpável e registre um dado momento, ela precisa sensibilizar a placa que a recebe. Ou seja, ele está falando de uma construção coletiva. Ele está falando que uma coisa não vive sem a outra, que a coisa não é assim, do nada. Ou seja, você vai buscar o bem, que não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem, é real e pode ser encontrado, mas você não o encontra sozinho. Você vai depender de determinadas circunstâncias e fatores. Depois ele vai usar o exemplo da voz humana, falando da radiofonia, que no tempo dele não era internet, não era televisão, era rádio mesmo, né? Então, pelas ondas do rádio, esse remoinho eletrônico ali, que permitia produção, gravação desses, né, programas radiofônicos, mas precisava do éter e de tudo que há na natureza que vai vibrar e vai transportar aqueles sons pelas ondulações, e a gente até já falou disso numa outra ocasião, né? A gente está falando de leis da física e etc. Então, por fim, ele resume dizendo: nós não podemos
plasmar relação alguma sem atitude positiva de confiança. O que é plasmar? Dar forma, modelar, organizar alguma coisa. Então, para plasmar, para tornar alguma coisa organizada, para modelar, para a gente poder lançar mão, a gente precisa de uma atitude positiva de confiança, Laura. Ele vai dizer como que a fé pode ser expressada. A fé não encontra definição na língua vernácula, no vocabulário vulgar. Em direito, para o campo jurídico, a fé seria credibilidade a partir de um documento que permite tornar veraz alguma situação. E, portanto, então a gente usa de dizer que o documento possui uma fé pública. Ele é verdadeiro, né? Isso no campo do direito. No campo da religião, é uma das 3 virtudes teológicas. Pode ser também um sistema de crenças. Mas fé também, ela pode ser tida como crédito. Aqui você tem fé, você tem crédito. Fé também pode ser usado para a gente estabelecer a expressão de afirmar algum fato, colocar fé naquele fato afirmado. Então tem a ver, Lauro, com confiança, com atitude positiva de confiança. Atitude de quem? Daquele que está confiando naquilo que foi colocado. Agora, a prática vai nos dar uma ideia bem interessante aqui. Fé não ficou esclarecido, nós não criamos um sinônimo para fé. Ficou parecendo que eu digo fé e você do outro lado aí já entende o que é fé, Laurinho. Não é? Fica parecendo que nós convencionamos que você já sabe o que é fé, eu sei o que é fé e nós não precisamos explicar. E eu vou usar aqui, Lauro, colocar dizendo que o Emmanuel diz que fé é força inerente à alma e certeza instintiva na sabedoria de Deus, fundamentada ou fundada na lei do progresso, que nos faz evoluir para melhor. Então, eu estou aqui ousando dizer que o Emmanuel está conceituando fé como força inerente à alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, com fundamento na lei do progresso que nos faz evoluir para melhor. O objetivo é esse. Agora, é preciso, Laurinho, que eu também proponha com você aí aproximarmos do Espiritismo. Então, antes da gente prosseguir, eu fiz uma proposição, está passando aí para todos, concordar, discordar e fazer uma proposição diferente, né, da interpretação. E aqui, lógica, razão e bom senso me diz o seguinte: eu preciso verificar se Emmanuel tem razão segundo a doutrina espírita, Laurinho. E aí, o que eu fiz? Eu fui para o Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 7 e 12. E começo pelo final. No item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé que transporta montanhas, um espírito protetor vai definir que fé, né, fé é vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se em si mesma. Então, o que o Emmanuel fala aqui, ó, nesse texto, para a gente ponderar? Ele vai dizer que no vocabulário vulgar, nos dicionários, na nossa linguagem humana, a gente não define de fato o que é fé. E ele então busca definir dizendo: fé é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, aqui, Laurinho, ao meu modo de ver, ele está, de alguma maneira, se reportando ao que esse espírito protetor, em Paris, 1863, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, está resumindo, dizendo que fé é vontade de querer, portanto é algo autônomo, e depois nós vamos ver isso aqui, é vontade de querer, e certeza de que essa vontade pode se realizar em si mesma. Então o espírito tem vontade e realiza, força, foco e fé. Né? O espírito não tem mãozinha. Como é que ele plasma as coisas? Como é que ele vai fazer, colocar o pensamento dele, por exemplo, em movimento
e o pensamento se deslocar para chegar a se comunicar com o outro. Então, algumas perguntas que eu vou fazendo aqui. Por outro lado, lá no item 7, Laurinho, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, ainda nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente extrai a seguinte afirmativa: a fé necessita de uma base. Olha o que ele falou aqui no texto. Ele falou da eletricidade, ele falou da fotografia, da voz humana, que todas elas não são vistas, mas existem. Então, elas passam de uma situação meramente abstrata e imaginária para algo concreto. Mas elas precisam, digamos assim, de confiança e certeza de que minha voz pode ser ouvida lá no Japão. Então, eu vou criar meios com os quais ou pelos quais a minha voz será ouvida lá no Japão, em que nós vamos registrar e fixar uma imagem. Em um outro elemento, essa imagem vai corresponder ao registro de uma realidade temporal. Ele também vai dizer da energia elétrica, que a energia é produzida e que depois ela precisa dos fios condutores para sair da usina e chegar na sua casa. Então, mas primeiro, ela foi um ato de fé e de confiança. Pois bem. A gente então percebeu que a fé ela requer uma base perfeita, que é a compreensão, né, daquilo em que se deve crer. Não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Fé é vontade de querer, a certeza de que essa vontade pode realizar em si mesma. Isso é o Espiritismo que está falando. A gente acabou de mencionar que Emmanuel, então, está estabelecendo uma ideia, e eu ousei dizer que essa ideia ela vai concentrar nisto. Fé é força inerente à alma e certeza instintiva na sabedoria de Deus, fundada na lei do progresso que faz evoluir para melhor. E parece, né, aqui que a fé ele exige observação, meditação, aprendizado e compartilhamento, né? São a princípio, né, essas colocações que eu queria fazer até aqui, para a gente depois prosseguir. Depois ele vai falar do rio, da refeição, né, do corpo humano e etc. Parece que ele nos convida a pensar nas leis naturais e etc. Lauro, antes de passar para a questão da experiência social e depois chegar na questão de Deus, Platão e mais aí, eu queria te ouvir para verificar se há alguma consideração lógica em cima do que a gente pensou até aqui, ou se a gente está destoando do texto e não é nada disso que se extrai daqui, Laurinho. Ô, Beto, não, como Emmanuel ele está trazendo, por exemplo, a existência da eletricidade, então a gente, né, não precisa ficar vendo essa energia ficar passando num fio ali constantemente. A gente sabe que existe. Tanto é que nós ligamos os nossos aparelhos, tudo que é movido a energia, é uma coisa que a gente faz sem pensar, a gente não fica, né, pensando assim, eu vou, para me ligar a luz, a energia gerada lá na usina, passa pelo fio, aí chega aqui, eu tenho que apertar esse interruptor para acender a luz. A gente não vai lá e clica, porque a gente sabe que existe. E a gente sabe que clicando lá, se está tudo certinho a instalação, a energia, né, a luz vai acontecer, vai clarear. Então, a fé, né, nesse exemplo que a Manu está trazendo, é bem isso. A gente, dentro de nós, como alma, como espírito, temos essa certeza. Então, a gente não precisa ficar se questionando. A gente sabe que existe. E é claro que aí a Emmanuel vai trabalhar, né, aí alguns outros conceitos dentro disso que a gente está falando aqui. Eu acredito que deve ser bem por aí, viu, Beto? Ok, Laurinho. Obviamente, a gente também vai encontrar no livro 6 da República de Platão, né? Então tá aqui o livro 6, onde a gente vai perceber
que, a certa altura, o Platão ele vai trazer a ideia de Deus, né, como sendo um sol, né? Então, usando aqui a dialética, ele vai colocar na argumentação socrática, né, de Sócrates com Adimanto, né, ele vai se referir a um sol, né, que na prática é o supremo bem. E aí ele chama esse supremo bem daquilo em que se busca da ideia do bem, né? Ele vai dizer que a ideia do bem é o mais alto conhecimento. Olha que interessante, Laurinha. Esse texto começou dizendo assim, ó: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta lhe admitir a existência, é indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Lá no final aqui, ele vai dizer o seguinte, vamos compartilhar aqui. Ele vai dizer assim: depois de todo o êxito da experiência social resulta de fé, né, da comunidade, ele vai dizer assim: utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, nos é possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Então ele falou assim: essa mesma fé que você utiliza para melhorar, por exemplo, a sua vida material, ela também pode ser utilizada para a sua vida espiritual. E aí ele entra no aspecto dizendo assim: olha, aqui não estamos tratando de convicções religiosas. Nós não estamos preocupados com isso. Mas é preciso se recordar que estamos tratando, de fato, de Deus, de alma e de imortalidade da alma, que são 3 elementos da metafísica. E, portanto, Deus está presente. Então, é bem no campo do espiritualismo racional e menos no campo de religião, porque é ele que vai dizer, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus. Isso não está em discussão. A interpretação é sua e ele respeita. A minha interpretação é minha e ele respeita. Como nós respeitamos a interpretação dele, Emmanuel, acerca da divindade de Deus. Mas ele vai dizer, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Ou seja, Deus é o bem. E se a gente vai para Platão, o bem, a ideia do bem, é o mais alto conhecimento, que é Deus, livro dos espíritos. É a causa primária de todas as coisas, né? Suprema e soberana inteligência, soberana justiça e bondade. Não é não, Laurinho? Então tá aqui, bem conciliado com os postulados espíritas no campo do espiritualismo racional, em que a ideia não é trabalhar nem a tensão do materialismo e nem a tensão do fanatismo religioso, mas pelo contrário, o médium, seu meio termo entre aquilo que pode se aproveitar de um e de outro, que vai ser bom, porque a gente pode pensar que a ciência está lá no campo do materialismo. E no campo do fanatismo religioso, nós temos as religiões. E lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente aprende que são 2 alavancas que vão mover e fazer progredir a humanidade. E que entre uma e outra existe um traço que as vai ligar, que é um traço de natureza filosófica, que é o Espiritismo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui, Laurinho, ele diz assim: recordemos a lente e o sol. Olha, ele faz, Laurinho, no meu modo de enxergar, o mesmo que o nosso Platão faz aqui nessa obra A República. Ele nos conduz a pensar que o artífice dos nossos sentidos é esse sol, é esse supremo bem. Então ele confunde sol, o bem e Deus desse modo. Olha um dado, né? Sócrates, então, no diálogo de Platão em A República, está conversando com Adimanto, né? E aí o Sócrates diz assim: e afirmamos
que umas são percebidas pela vista e não pelo pensamento, mas que as ideias são concebidas e não vistas. Adimanto vai dizer assim, perfeitamente. Ora, diz Sócrates, qual é o sentido que nos permite perceber as coisas visíveis? Adimanto diz, a visão. Sócrates diz, então apreendemos os sons pela audição e pelos outros sentidos todas as coisas sensíveis, não é verdade? Sem dúvida. E aí volta Sócrates. Porém, já raciocinaste que o artífice dos nossos sentidos teve de se esforçar bem mais para modelar a faculdade de ver e ser visto dos que as outras? Né? Adimanto diz, nunca pensei nisso. Sócrates fala assim, considera o seguinte, o ouvido e a voz precisam de algum elemento de espécie diferente. O primeiro para ouvir e a segunda para ser ouvida. De modo que esse terceiro elemento vier a faltar, o primeiro não vai ouvir e a segunda também não seja ouvida? De modo algum. Eu penso que as outras faculdades não precisam de nada semelhante. Ou pode citar-me alguma? Não, mas não sabes que a faculdade de ver e ser visto precisa disso? Como assim, diz Adimanto? Sócrates então responde, a visão pode estar situada nos olhos. Estes podem ser usados para enxergar. A cor, da mesma maneira, pode estar nos objetos. Contudo, se a isto não for acrescentado um terceiro elemento, a vista nada verá e as cores não serão percebidas. De que estamos falando? Pergunta Adimanto. Sócrates, aquilo que denominas luz. Tens razão. Logo, o sentido da visão e a faculdade de ser visto estão unidos por um laço incomparavelmente mais precioso do que aquele que estabelece as outras uniões, desde que a luz não seja uma coisa desprezível. Sócrates então vai dizer, qual é então, na tua opinião, Adimanto, de todos os deuses do céu, aquele que pode realizar essa união, aquele cuja luz faz com que os nossos olhos vejam da melhor maneira possível e que os objetos visíveis sejam vistos? Adimanto então responde, o mesmo que tu e todas as pessoas reconhecem como Senhor, o Sol. Então não está à vista, pela sua natureza, nesta relação com esse Deus? Que relação? Nem a vista é o Sol, nem o é o olho, onde a vista se forma. Evidente que não. Sócrates então diz, porém, de todos os órgãos dos sentidos, o olho é, no meu entender, o que mais se assemelha ao Sol. Sim, sem dúvida. Muito bem. E o poder que o olho possui não lhe vem do Sol, como uma emanação deste. Certamente. Não é também verdade que o Sol, que não é à vista, mas seu princípio, é percebido por ela. Sim, é. Pois é o Sol, que eu chamo de filho do bem, que o bem engendrou a sua própria semelhança. Aquilo que o bem é no campo da inteligência, em relação ao pensamento e a seus objetos. O Sol é no campo da visão, em relação à vista e aos seus objetos. Ele vai falar do mundo inteligível, do mundo das coisas sensíveis, né? E aí, a certa altura, ele vai dizer assim, admite, portanto, que se dá o mesmo a respeito da alma? Quando ela fixa o olhar naquilo que é a verdade e o ser, ilumina-o, compreende-o, conhece-o e mostra que é dotada de inteligência. Mas quando olha para aquilo que está obscurecido, para o que nasce e morre, sua vista fica embaçada, passa a ter apenas opiniões, indo sem cessar de uma a outra e parece desprovida de inteligência. Confessa, então, que o que derrama a luz da verdade sobre os objetos do conhecimento e proporciona ao indivíduo o poder de conhecer é a ideia do bem. A ideia do bem é distinta da ciência e da verdade, delas e as ultrapassa em beleza. Como no mundo visível se considera, e com razão, que a luz e a visão são semelhantes ao Sol, mas se acredita erroneamente que são o Sol, da mesma forma no mundo
inteligível da inteligência, do pensamento, das ideias, do conhecimento, é correto pensar que a cidade e a verdade são uma e outra semelhantes ao bem, mas é errado julgar uma e outra seja o bem. Por fim, então, para a gente encerrar essa leitura longa, Sócrates diz: creio que admitirás que o sol fornece as coisas visíveis, não apenas a capacidade de serem vistas, mas também a criação, o crescimento e a nutrição, apesar de ele mesmo não ser a criação. Então, Laurinho, esse texto longo aqui, para a gente falar um pouquinho da República, do capítulo 6, dessa ideia do bem como sendo mais alto conhecimento, e, em suma, ser o artífice de todos os sentidos humanos, e é ele, então, que proporciona para cada alma conhecê-lo. Ele vai dizer assim: ele derramou, ele proporcionou, ele esclareceu, mas ele não é o esclarecimento, ele é Deus, e a criação está fora de Deus. A criação é de Deus, e a criação é contemplada por Deus com essas leis que vão permitir, ao final e ao cabo, que todos aqueles que evoluem na criação vão conhecê-lo como esse Deus que derramou todo o esclarecimento. Aqui o que o Emmanuel diz é que esse processo é um processo de autonomia, é um processo em que, para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta dizer que crê na existência dela, é preciso buscá-la. E a gente, então, foi nos textos, sabendo que é preciso mais que ver, compreender, né, ter confiança, e essa confiança é que nos faz buscar todos os dias. Voltando para o texto, ele vai dizer que o Sol, o astro do dia, distribui equitativamente os recursos de que dispõe. Agora, a metáfora aqui é assim: tudo que está na natureza absorve a luz solar da mesma maneira. Então, ele vai dizer que aquele que tem a inteligência e o conhecimento pode potencializar essa luz e esses raios para produzir outras coisas. Por exemplo, a gente falou de energia elétrica aqui, mas a luz do sol, ela pode proporcionar também, da mesma maneira, o aquecimento da água, como um chuveiro com eletricidade e água, ali, né, com a ciência da coisa, faz com que ela fique quente. Da mesma maneira, você tirando a energia elétrica, usando a energia solar, que é produzida pelos raios do sol, você tem também o mesmo, você chega no mesmo objetivo, né? Então, ele vai dizer que quando você tem uma lente e você usa o sol, por exemplo, com essa lente você faz o fogo. E ali você produz outras coisas, você pode cozinhar uma comida, enfim, se aquecer, etc, etc. Aí ele compara o bem eterno, e é o mesmo bem que o Platão está dizendo, hein, Laurinho? É o bem, a ideia do bem é o mais alto conhecimento. Quem que é esse bem? Ele é como se fosse o sol. Então, ele é o artífice das almas humanas. É esse que é o artífice. Como o sol, ele derrama a oportunidade de cada um buscá-lo. E aí, como que é isso, né? O Emmanuel diz aqui no texto: essa confiança, essa força, essa certeza palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. E aí ele dá os exemplos do cristal fraturado e etc, né? Então ele vai dizer que ali tem a questão da confiança, e que é o próprio Deus que derrama em todos, né, na sua obra da criação, essa confiança que é inerente à alma, ou seja, né, é indissociável, digamos assim. Mas, concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, que aí volta a ficar de acordo com o que você falou, né? De dentro para fora. De dentro para fora. Então, só quando eu, de fato, utilizo essa força que nasce na minha alma, compreendo-a, né? Tenho a certeza daquilo que eu quero alcançar, e sabendo do meu tamanho, né? Mas eu quero, então, retratar a sabedoria divina. Então, o que eu vou fazer? Aí eu coloco aqui, Laurinho, que é imitar Deus, né?
O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, significa o quê? Eu preciso conquistar. É ato de razão, né? De certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Então, eu conquisto o conhecimento, eu conquisto a ideia suprema do bem, e aí eu passo a servir, a agir segundo a lei do bem, equilíbrio e progresso. Aí ele vai dizer assim: busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. Ou seja, fizeram mal para nós. A gente não vai ficar olhando para isso, a gente vai seguir em frente e deixa isso para trás. O tronco podado oferece frutos, né? Ele vai dar os exemplos da natureza. A fonte alcança o rio, e mesmo que você jogue lá a sujeira nela, a força da gravidade ali, né, que permite com que a água, então, vá chegando lá a formar um rio caudaloso, ela própria vai se livrando, vai se purificando de toda a lama do caminho. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Procuremos a boa parte. Então, como é que você sustenta o seu bom sentimento voltado para o bem? Ele fala assim, depende da sua autonomia, depende da sua escolha. O conselho dele, procuremos a boa parte. Ele está falando do evangelho de Jesus, do encontro na casa de Marta e Maria, quando Marta estava atabalhoada com todo o trabalho de recepção de Jesus e os apóstolos, e ela então queria fazer comida, queria fazer as coisas para dar uma boa recepção, porque era, naquele tempo, a função das mulheres, cozinhar, receber bem, trazer a água e etc. E ela, a certa altura, percebe que Maria está lá junto com Jesus, a seus pés, onde ele está ali ensinando os seus discípulos por meio de parábolas. E aí Marta chega para Jesus e diz assim, porque ele é a pessoa, a figura do ancião, né? Daquele que quando chegou, é o mestre, é o que vai mandar, vai determinar. Então Marta pede para ele, fala para Maria vir me ajudar, porque aqui eu fazendo as coisas aqui sozinha, Maria aí sentada morgando, perto de vocês, ouvindo conversa de homem. Tem que vir trabalhar aqui na cozinha, umbigo no fogão. E ele vai dizer para ela, não, Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, e dela não será tirada, porque Maria busca o conhecimento, Laurinho. Então, procuremos a boa parte. E aqui eu estou especulando, pode pensar diferente. Procuremos a boa parte das criaturas. Então, procuremos o que tem de bom para a gente compreender no campo do bem, do conhecimento e do esclarecimento, das coisas e dos sucessos que nos cruzem ali de cotidiana. Então, tudo tem parte boa, tem nada que tem parte ruim. Tudo permite conhecimento e nos auxilia nesse processo contínuo e perpétuo da evolução. Para finalizar essa longa fala, teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem. Então, que aí, de novo, Laurinho, produzir fruto, se livrar da impureza, é trabalho autônomo da vontade. Então, eu preciso escolher. Então, o que é a mente voltada para o bem? Naquele momento que eu li esse texto, me veio a ideia do girassol que procura o sol. Ele está todo o tempo seguindo o sol para ele apropriar daquela luz, para ele poder absorver o máximo do melhor. Será que é assim que a gente faz? Né? E também lembrar que quem abusa do instinto, né, é um doente, porque o abuso do instinto é patológico. Então, aqui, a referência, né, aqui ao bem seria o pensamento divino, retratar o pensamento divino, retratar esse mesmo supremo bem, suprema inteligência, né, causa primária de todas as coisas. Eu falei demais, Laurinho, queria que você, então, falasse aí um pouquinho, né? Procuremos a boa parte das criaturas, né? E aí, então, a gente vai espelhar a nós mesmos voltados para o bem. Eu coloquei que é fruto de atos voluntários, frutos do querer. Então, eu queria te ouvir aí, Laurinho, que eu dei uma viajada boa. Não, Beto, e enquanto você falava, eu estava meditando aqui sobre a sua exposição, e Emmanuel ele exemplifica
como se tivesse assim numa ascendência. Então ele traz a fé como algo, né, que acontece naturalmente em nós. Então a gente não precisa ficar pensando, a gente vive, a gente movimenta uma coisa natural, né? Os espíritos vão dizer no livro dos espíritos, né? Os espíritos inferiores, eles sentem e adivinham Deus. Então quer dizer, a gente movimenta. Essa fé natural, porque nós estamos regidos por essa lei, né, que é perfeita e que é imutável, estabelecida por Deus. Bom, depois Emmanuel vai dizer que mesmo, né, nas adversidades, aí ele traz, por exemplo, o cristal quebrado, que ele é ali recuperado, né, né, ele se refaz novamente, ele se recompõe. Ele vai dizer sobre a árvore que foi cortada, que depois ela novamente vai se renovar. Então, quer dizer, nós vamos passando por essas intempéries, por essas vicissitudes da vida, né, por esses obstáculos, essas provas, e vamos, com essa fé ainda instintiva, né, vamos superando, vamos vencendo. Mas aí depois eu senti que ele coloca assim, agora, com essa fé consciente, agora a coisa muda de assunto. Aí ele vai trazer, por exemplo, a árvore decepada. Ela vai gerar frutos, produzir frutos, como antes ela produzia, como produzia antes de ser podada. Então, por quê? Porque agora, aí ele vai trazer o rio, né? Você pode jogar lama no rio, mas o rio, ele, pela força, ele vai seguir o seu curso natural, nada vai detê-lo. Beleza. Então, agora, a fé consciente mesmo passando por todas as dificuldades, né, eu produzo frutos. Né, eu deixo, agora o trabalho vai ser muito mais coletivo, muito mais para o outro, fazer o bem, né, como nós estamos estudando, fazer o bem pelo bem, para o bem de todos. Então, aí a coisa já começa a mudar. Então, Emmanuel traz essa ideia de que quando nós praticamos essa fé agora de forma consciente, nós somos esse reflexo do pensamento divino. E quanto mais isso vai ocorrendo, vai se tornando um hábito, mais a gente vai irradiando essa luz, né, que ela é interior, é o esforço de cada um, como já foi dito aqui. Então, não é nada exterior, é o espírito que vai, né, conquistando esses valores, e depois ele conquista esses valores de forma consciente, agindo no bem conscientemente. Ele não precisa de nada exterior, ele vai ter essa consciência de que tudo parte dele para a felicidade do outro, que é a felicidade dele. Beto. Muito bem, Laurim, eu acho que era isso que a gente tinha para trazer aí para o pessoal. Esperamos que a turma possa nos auxiliar com seus comentários, né? E deixar aí as suas opiniões. A gente não tem aqui a intenção de sermos professores de nada, né? Foi só apenas aí, tão somente uma reflexão em cima desse texto, tentando aproximar Emmanuel o mais possível daquela proposta que ele mesmo fez, né? Se em algum momento eu me afastar de Jesus ou Kardec, me esqueça e fique com eles. Então a gente está com Emmanuel, com Kardec, com Jesus, e principalmente, e talvez mais importante, junto do conhecimento, da apropriação do conhecimento. Quero agradecer a Deus, aos bons espíritos, lembrando que nós, então, fizemos aí essa ilação, aí, ousamos dizer que o Emmanuel está conceituando fé de uma maneira bem interessante, que nos remeteu lá para o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, Evangelho segundo o Espiritismo. Laurim, obrigado pela sua presença, obrigado a todos pelo encontro. Então, vamos lá, né? Vamos seguir em frente. Encontro vocês num próximo vídeo. Até lá!